Já é quase meia-noite, você sabe que deveria estar dormindo. Amanhã o despertador não vai ter pena de você, mas você não consegue largar o celular. E a verdade é que você nem tá se divertindo, você tá rolando feed, assistindo vídeos que vai esquecer em 10 segundos apenas para sentir que o dia ainda não acabou. A psicologia chama isso de procrastinação vingativa do sono. É quando você sente que não teve controle sobre o seu dia, o trabalho te engoliu, os boletos te cercaram, as expectativas dos outros te deixaram esgotado. E quando chega a noite, você rouba horas do seu sono para sentir que finalmente tem um momento só seu. O problema dessa vingança é que ela não termina quando a tela apaga. Tudo que você joga para dentro da mente nesse estado de alerta fica ecoando lá no fundo enquanto você dorme. Se você dorme ruminando ansiedade ou distração, seu subconsciente não descansa, ele trabalha no caos. No fim das contas, você não acorda apenas cansado, você acorda com a mente contaminada pelo que escolheu olhar na noite anterior. Se você acha que sua mente não desliga, que seu corpo está exausto, mas seus olhos não fecham, esse vídeo pode ser o seu ponto de virada. O que a gente vai te mostrar hoje não é uma lista de coisas para fazer antes de deitar, e sim um protocolo de restauração. Não é sobre seguir regras, é sobre entender como seu corpo funciona. É o que separa quem comanda a própria rotina daquele que é atropelado por ela logo quando acorda. Hábito 1. O ritual de desligamento. O primeiro hábito não acontece na cama, acontece antes mesmo de você ir deitar. O seu cérebro é como um computador, com 50 abas abertas, e na verdade ele é um computador. Se você for deitar com essas abas rodando, ele vai continuar processando o trabalho em segundo plano. Isso gera o que a ciência chama de efeito Zeigarnik, que é a tendência da nossa mente de ficar voltando para tarefas inacabadas. Você precisa de um ritual de desligamento. Antes de dormir, escreve as coisas que estão pendentes, ocupando espaço na sua cabeça. Quando você coloca isso no papel, você está dando um comando de descanso para o seu cérebro. É como se você estivesse tirando o peso de uma mochila e deixando ela no chão antes de entrar em casa. Você dá permissão para sua mente esquecer essas tarefas, porque elas estão salvas em um lugar seguro. E aqui está o segredo que quase ninguém te conta. Ao fazer isso, você não está só esvaziando a sua mente, você está entregando um roteiro para o seu subconsciente. Enquanto você dorme, o seu cérebro não desliga, ele reorganiza. Se você limpa o que não serve mais e deixa as anotações certas no papel, é bem capaz que você acorde com respostas, novas ideias e uma clareza criativa que você nunca teria se estivesse tentando segurar essas preocupações na memória. Pensa comigo, se você não define onde o dia termina, ele nunca termina. Isso invade o seu sono e te deixa mais ansioso. A pessoa que não sabe encerrar o expediente nunca vai saber o que é descanso de verdade. Ela está sempre em modo de espera. Hábito 2. A regra das 3 horas. Pensa na sua rotina. Você chega em casa exausto depois de um dia cheio, a fome está batendo forte e tudo que você quer é algo prático para comer enquanto relaxa um pouco. O problema é que quando você janta e vai dormir logo em seguida, você obriga o seu corpo a fazer hora extra. E aqui a gente não tá falando só de junk food, tá? Pode ser um prato normal de comida mesmo. Você fecha os olhos, mas por dentro o seu sistema continua trabalhando a todo vapor e na força do ódio. A digestão é um dos processos que mais consome energia do corpo humano. Leva em média de 3 a 4 horas só para a fase mais pesada do trabalho acontecer, que é tirar a comida do seu estômago e mandar para o intestino. O sono profundo, aquele que realmente zera o estresse e repara o cérebro para o dia seguinte, exige que o seu corpo desacelere completamente. Se ele está focado em digerir, essa reparação fica de lado. E é por isso que, mesmo que você durma 8 horas por noite, acorda no dia seguinte se arrastando. Não é que você dormiu pouco, é que o seu corpo não descansou de fato. A matemática aqui é simples. O ideal é terminar a sua última refeição 3 horas antes de ir para a cama. E se 3 horas for muito difícil por causa dos seus horários, se esforça para ser o tempo mais distante possível e tenta moderar na quantidade também.
Assim, quando você deitar na cama, o seu sistema vai estar livre para fazer o que ele faz de melhor, te preparar para o dia seguinte. Hábito 3. O sinal de descanso. Proteja sua melatonina. Pensa em como é a iluminação da sua casa. Se você costuma deixar todas aquelas luzes brancas acesas até a hora de deitar, você pode estar enviando o sinal errado para o seu cérebro. Existe um hormônio chamado melatonina, que é o responsável por avisar para o seu corpo que chegou a hora de desligar. O problema é que ele é extremamente sensível. Quando você fica exposto a essa claridade forte de uma lâmpada fria ou até mesmo da tela do celular, o seu organismo entende que o dia ainda não acabou. Isso mantém o seu estado de alerta lá em cima, produzindo cortisol, o hormônio que te deixa ligado, quando, na verdade, você deveria estar relaxando. Você não precisa viver em uma caverna, mas pode criar o ambiente certo de um jeito muito simples. Uma dica prática é ativar agora mesmo a opção de filtro de luz quente em todos os seus aparelhos. No computador, no celular, na TV, isso deixa a luz menos agressiva para os seus olhos. Outra mudança que faz muita diferença é trocar as lâmpadas da sua casa por luzes de tom amarelado e usar luminárias menores em vez daquela luz de teto. Quando você ajusta a iluminação, você está preparando o terreno. Você para de forçar o seu sistema a ficar acordado e ele vai naturalmente já entrando em um modo de relaxamento. Hábito 4. O gatilho da temperatura. O quarto hábito é o banho, mas o segredo aqui é como você usa a temperatura dele a seu favor. Para o sono profundo acontecer de verdade, o seu corpo precisa esfriar. E o banho morno ou quente funciona como um gatilho perfeito para isso. Quando você entra na água quente, o sangue vai para a superfície da pele. No momento em que você sai e entra em contato com o ar mais fresco do lado de fora, a sua temperatura interna cai rapidamente. E esse resfriamento súbito é o sinal que o seu corpo entende como o fim do estado de alerta. É o aviso de que agora o corpo pode finalmente desligar. Se você fizer isso pouco antes de deitar, você prepara o terreno para o sono chegar, sem precisar forçar nada. É um gesto simples, mas que muda completamente a velocidade com que você apaga na cama. Hábito 5. A reinicialização do ambiente. Esse hábito é rápido, mas o impacto dele na sua ansiedade é imediato. Antes de deitar, gasta apenas 5 minutos organizando o espaço ao seu redor. Não é uma faxina, é só tirar o peso visual do ambiente. Coloca a louça na pia, guarda aquela roupa jogada na cadeira ou organiza os papéis na mesa. O motivo é simples. Quando você acorda e a primeira coisa que vê é bagunça, o seu cérebro entende aquilo como uma lista de tarefas pendentes. Você já começa o dia reagindo ao caos, ao invés de focar no que realmente importa. Ao gastar esses poucos minutos à noite, você está cuidando do seu eu de amanhã. Você permite que a sua mente descanse sem a sensação de que deixou algo para trás e garante que o seu primeiro pensamento ao acordar não seja sobre pendências, mas sobre as suas prioridades. A real é que tudo que a gente traz para cá, a gente tenta aplicar no nosso dia a dia, justamente para não cair naquele buraco de frustração e ansiedade. Então, se você está na mesma frequência e quer levar esse processo a sério, comenta aqui embaixo. Tô dentro. Esse é o jeito da gente saber quem realmente chegou até aqui. Essa troca é justamente o que faz o canal acontecer. Você expande o seu horizonte A gente expande o nosso e vice-versa. Hábito 6. O horário inegociável. Esse hábito final é o que sustenta todos os outros, a consistência do seu ritmo. O seu corpo ama a rotina e ele odeia surpresas. Se você dorme às 10h30 na segunda e às 2 da manhã na sexta, você vive em um eterno estado de jet lag social. É como se o seu sistema nunca soubesse quando é a hora realmente de baixar a guarda para você poder descansar. Escolha um horário e torne ele quase que sagrado. Dormir no mesmo horário não é falta de liberdade, é o auge da disciplina. É você dizendo para as redes sociais, para o trabalho e para as distrações que quem manda na sua vida é você.
Mas eu preciso falar sinceramente, tão importante quanto o horário de dormir é a hora que você acorda. Se você quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo que explica melhor aqui no canal. Daqui a alguns segundos, esse vídeo vai acabar. E, na prática, você vai ter duas escolhas. A primeira é continuar aquela vingança contra o tempo que a gente falou lá no início e acordar amanhã com aquela mesma sensação de exaustão, como se o dia já tivesse no prejuízo antes mesmo de começar. A segunda é decidir agora que o seu descanso é sim uma prioridade, que a forma como você termina a sua noite é o que decide se a pessoa que vai acordar amanhã é alguém que está no comando ou apenas alguém que sobrevive ao caos do dia a dia. Agora, você está com as ferramentas na mão. A pergunta é: quem você decide ser quando as luzes se apagam? A qualidade do seu sono dita a qualidade do seu dia, e vice-versa.